Com a gente hoje, Maria Gabriela Esteves, nutricionista, bem-vinda. Tudo bom? Bem, cara. E o queridíssimo Rogério Stanchi, personal trainer. Você tá bem, querido? Bem. Soube que você acordou com um torcicolo. Sim, pouquinho também. Pouquinho. Então, Você não roubou. não liguem se ele não mexer muito aqui. A gente já acordou. Faz parte. Faz parte. Quando a gente tem sempre um compromisso, alguma coisa que Sim. acontecem essas coisas. Lady Murphy. Mas tá tudo certo. Bom. Bem-vindos. Essa foi uma pauta que eu sugeri e que a Fuse topou e que vocês toparam. Fiquei muito feliz. Muito legal. E até para contar para o pessoal de casa, porque eu pensei nessa pauta, eu recebo diariamente as questões que vocês devem ver em consultório e também, né, de alunos. A seguinte dúvida: Carol, mas eu tô treinando, eu tô fazendo legal, eu tô comendo legal, eu consegui emagrecer, mas eu tenho gordura abdominal. Eu vou fazer minha postagem de gordura e eu não consigo perder gordura, eu perco músculo, perco líquido e não consegue perder a bendita da gordura. Aí, pensamos então numa pauta casadinha de vocês dois. Você montou um treino, então, Sim. que é aquele sensacional. Isso, treinamento com peso do corpo de 15 minutos. 15 minutos Sem só? desculpa, pode fazer na academia, em casa, na praia. Não tem segredo. Não tem segredo. Vai acompanhar a série ao vivo com a gente. Só que o segredo dele é que na sequência que você monta e o tipo de exercício, a gente consegue queimar gordura mesmo depois de parar o Isso, treino. você acelera o seu metabolismo e, teoricamente, você vai queimando gordura ao longo do seu dia. Mas tudo isso casado com a nutricionista. Porque se não tiver Senão, a alimentação... Sim. Gabi, tem alimentos que podem sabotar essa queima de gordura, mesmo treinando legal? Sem dúvida, né, Carol? Eu acho que é o que mais a gente vê, né, em consultório mesmo, né, em academia, Rô, porque não adianta fazer um baita de um treino bom, pós-treino, pré-treino ou no geral comeu errado, né? Não há metabolismo acelerado que vai dar conta, né, de tirar aquele estoque de gordura que a gente tem. Então vai ter várias dicas legais, acho que o pessoal vai gostar. Então, gente, presta muita atenção, manda pergunta. E o que é legal é que, assim, coincidência ou não, o Stanchi é referência na história e ele é seu personal e você é nutricionista dele. Isso. Né? E eu conheci num evento super bacana e a Gabi tava lá. Eu falei, gente, coisa boa poder, né, as coisas se conversarem, assim, né? Sem dúvida, se falam. cara. Muito bom. A gente tem vários exemplos aqui, mas nós vamos começar com a explicação. Quando a gente se propõe a fazer um treino que dê resultado, que é o que vocês vão ver já já, numa sequência que garanta uma queima de gordura, uma queima calórica, uma coisa que mexa com o metabolismo, que de fato te coloque um novo estímulo, né? Te tire ali da mesmice de um treininho que você já está acostumado e que não está mais saindo dali. O que a gente tem que observar na alimentação? Porque todo mundo fala da história do comer carboidrato para dar energia. O que a gente tem que pensar quando a gente está escolhendo esse carboidrato e se de fato isso é para todo mundo, Gabi? Tá, vamos lá. Carol, primeiramente a gente está falando aqui de dieta, de emagrecimento, de treino para emagrecimento, né? Então vamos deixar os atletas, maratonistas e tudo mais fora disso. Perfeito. Né? E assim, Carol, claro que o carboidrato dá energia corporal, principalmente uma energia para o nosso cérebro funcionar. Mas nosso corpo é maravilhoso, né? E nosso fígado produz diariamente uma quantidade suficiente de carboidrato, né? Para manter o nosso corpo. Certo. Então, claro, pessoas que querem crescimento muscular e tudo mais, precisam de um maior aporte de energia para a gente fazer o crescimento muscular. Pessoas que têm excesso de gordura e não querem ganhar massa muscular, querem perder peso primeiro, é importante que não consuma excessos de carboidrato, tá? Isso não quer dizer, Carol, que tenha que deixar de comer um arroz integral, que tenha que deixar de comer uma fruta, porque isso no nosso dia a dia são alimentos que trazem nutrientes além do carboidrato, né? Sem dúvida. Mas assim, o que eu vejo muito no consultório, ou pessoas que chegam que excluíram todos os carboidratos, incluindo as frutas, né? E daí praticam uma atividade física intensa, tem uma liberação de radical livre e não consegue combater. Envelhece porque, né, quis emagrecer. E hoje a gente vê muito, e algumas ideias até que eu trouxe, Carol, de que a gordura é capaz de fornecer uma energia para o treino. Claro que ela precisa de uma adaptação do nosso corpo, mas nosso corpo tem essa possibilidade, né? Então, por exemplo, quando eu trago leite de coco batido com um abacaxi,
A gente tem o carboidrato, mas pouco, né? Uma quantidade de fibra grande, né? Tanto do coco, se a gente pode colocar uns pedacinhos de coco, como também do abacaxi. E a gente tem uma gordura maravilhosa do coco, né? Que é super natural. E que quando o nosso corpo está adaptado a isso, ele consegue usar da energia do coco, né? Do leite de coco, para a gente fazer um treino bom, né? Uma coisa que eu acho muito importante, Carol, é assim, essa adaptação tem que ser feita de preferência orientada por um profissional, né? Porque vai saber aos poucos como que a gente pode ir retirando esse carboidrato de pré e do tanto do dia, né? E também, Carol, ter do que comer, que horas comer e a quantidade que comer antes, né? Então, por exemplo, quando a gente utiliza fontes de gordura para pré-treino, não adianta a gente consumir meia hora antes. Tem que ser 90 minutos, uma hora. Porque senão o corpo não consegue tirar dessa gordura a energia para naquela uma hora, vamos supor que você vai fazer esse treino, você não perca massa muscular. Só que, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a avaliar algumas das opções que você trouxe, alguns pratos. Por onde você quer começar? Porque eu acho que a gente pode deixar o suplemento pro final. Sim. Tá? Vamos começar falando de comida mesmo. Eu gosto da comida. Qual, assim, o que me favorece, então, a um treino para continuar queimando gordura, mesmo que eu não esteja mais treinando? Olha, Carol, vamos lá. Por exemplo... Começar por aqui, ó. Vamos. Quando a gente consome, assim, eu estou tentando tirar um pouco o excesso de carboidrato para conseguir ter energia a partir de gordura. Então, esse é um exemplo legal, que a gente pode pegar uma torrada integral, né, que a gente sabe que é feita de farinha branca, mas tem bastante fibra. E a gente coloca junto com o ovo mexido feito no azeite, por exemplo. Legal. Então, é uma forma da gente já ir colocando a gordura, proteína antes do treino, que é sempre importante, e tem um pouquinho do carboidrato. Não tem aquele pãozão que é maior, né? E que dá uma quantidade de carboidrato maior. Isso seria um café da manhã, quem treina depois do café da manhã, por exemplo. Pode ser, ou pode ser um lanche da tarde, né? Ou pode ser no final da noite, umas 6 horas eu como isso e treino por volta das 9. Perfeito. Né? Sempre que a gente coloca muita proteína, como ovo, carne, frango, é legal dar uma pausa de umas 3 horas, Carol. Porque demora muito a digestão de proteína. Então, esse pessoal que faz assim, eu vou comer batata doce com frango 1 hora antes do treino e vou treinar. Não adianta. Você não vai ter essa liberação desse carboidrato, ainda mais da batata doce, que tem bastante fibra e tem um índice glicêmico baixo, né? Que vai liberar aos poucos. O frango vai ser mais lento ainda. Entendi. Então, provavelmente, você não vai ter essa energia que você gostaria para o treino. Mas é um prato que você fica saciada mais tempo e para de ficar beliscando. Porque a gente tem essa função do carboidrato ser lento. Agora sim, Carol, quando tem gente que come uma banana antes do treino e depois do treino tá esfomeado, né? Assim, gente, daí eu como um monte e não consigo controlar. Não adianta. Quando a gente faz um exemplo, um leite de coco antes, até metabolizar isso, vai passando do treino, vai te dando... Por quê? A gordura da saciedade. Então, segura essa fomona pós-treino. O carboidrato, ele dá uma sabotada nesse sentido, né? Total. Porque vai dar o pico, vai o açúcar pro sangue, quando você vê, você tá precisando mais desse açúcar. Então, eu quero entrar numa parte importante, quem quiser manda perguntinha a respeito disso. Quando você coloca a gordura e o carboidrato, se você colocar um pouco mais de carboidrato... a pessoa que está ali, tendo que perder uma gordura abdominal, ela já tem a gordura, ou seja, ela vai dar um pouco de gordura para virar energia, mas como é que é a história daquelas pessoas que falam que ficam cansadas quando vão praticar atividade física e não comem o carboidrato? Porque o corpo é inteligente também em usar um pouquinho aquele estoque de gordura para virar algo vital para ser consumido e queimado, já que não está entrando outra fonte. Então, não seria inteligente, neste ponto, diminuir bastante esse carboidrato para que esta gordura que está estocada vire energia? Como é que é essa história? Carol, gordura abdominal é... 100% causa da insulina, é insulina dependente. Ou seja, excesso de carboidrato. Ou
mesmo que seja uma fruta, você libera insulina para aquela glicose entre na corrente sanguínea. Tá. Então, uma pessoa que tem muita gordura abdominal, que tem gordura de fígado, esteatose hepática, que precisa fazer uma atividade física para melhorar essa questão da saúde, não deveria no pré-treino, principalmente no pré-treino, consumir um carboidrato, tá? Essas pessoas que sentem essa fraqueza no treino, eu acho que tem várias explicações. Primeiro, ao longo do dia, fazem alimentação errada. Certo. Tá? Então, eu acho que, assim, essas que tiram fruta totalmente, né? E daí, assim, da onde vem? Tudo bem que nosso corpo fabrica, mas um pouco precisa e até em outros horários e numa quantidade adequada. Muitas vezes essa pessoa tem já uma resistência insulínica, ou seja, o pâncreas já não trabalha legal, libera muita insulina, tira muita insulina. Tá. Então, às vezes, essa falta de energia é uma hipoglicemia. Perfeito. Por conta de um mau funcionamento corporal ou por conta assim, fiz um café da manhã muito cheio de carboidrato e treinei no almoço. Tá em hipoglicemia, vai passar mal. Só que como é que a gente sai dessa hipoglicemia, Gabi? Porque a pessoa que tem hipoglicemia, ela acha que ela precisa mais de açúcar. Sim. E precisa? Não, sem a menor dúvida, porque senão vai dar o efeito rebote depois. Tá. Então, por isso que eu falo, Carol, quando as pessoas querem migrar do menos carboidrato para mais gordura natural, não adianta fritar uma milanesa, gordura, né? Uhum. Assim, numa gordura boa. O ideal seria que tivesse orientação, porque isso é muito individualizado. Entendi. É diferente uma mulher de 60 quilos que tem 6 quilos de gordura abdominal de uma outra que tem 130 quilos e tem 25 quilos de gordura abdominal. Entendi. Metabolicamente, são duas pessoas totalmente diferentes. Então, vamos começar a colocar a perguntinha do público para a gente ver o X da questão com as meninas. Então, tem antes, tem depois, tem tudo aqui, tá? E daqui a pouquinho o treino, que vai ser aquele treino assim, não tem erro, gente. Confiem, não tem erro. Vamos lá. Na tela, quem escreveu pra gente? Adalto, beijo pra você, querido. O que é isso? Bulletproof. Seria o café mais manteiga, mais óleo de... Não, bulletproof. Ah, é o nome que ele chama. São os termos que eu não sei termo de nada, gente. A gente sabe, assim, os elementos, mas termo de nada. Então, bulletproof, que seria o café mais a manteiga, mais óleo de coco, realmente funciona? Em qual horário ele deve tomar? É aquela pessoa que acorda ou pode ser no cafezinho, bota o óleo de coco? Sim. E aí ele botou a manteiga a mais. Com a manteiga ainda não tinha ouvido. Só tinha ouvido o café com óleo de coco. Então, eu não sei porque que é a história da manteiga. Ele tá falando exatamente de um pré-treino para dar energia. Se a pessoa faz isso e não treina depois, essa gordura do óleo de coco estoca? Depende da quantidade, né, Carol? Então, isso é uma dúvida que eu tenho. Pelo que eu vi, o Adalto deve treinar crossfit, alguma coisa assim, né? Parece que ele é uma foto forte. Adalto, aquilo, depende de cada pessoa. Tem algumas pessoas que eu até oriento isso, sabe, Carol? Acordei e vou treinar. Ok, toma o café com um pouquinho de óleo de coco, não precisa ser um monte de óleo de coco com manteiga, né, no geral, para perda de peso. Tá. E que tem uma coisa legal, que tem um rendimento bom. Mas, de novo, não é assim, hoje acordei e vou mudar. Em vez de comer pão com manteiga, com mamão, vou tomar óleo de coco. Vai passar mal, perfeito, né? Tem que ter esse bom senso. Isso. Vamos colocar mais uma perguntinha do público e nós vamos fazer a comparação dos pratos que estão ali na mesa de baixo, tá? Pri, um beijo, obrigada. É verdade que o estresse pode desacelerar o metabolismo? O estresse hoje... Né? Acaba com tudo, né? Pri, principalmente, por que o estresse? Porque o estresse aumenta cortisol, né? Que é um hormônio que causa um baita desequilíbrio em todos os outros hormônios, porque a gente sabe, né, que eles são ligados, é um eixo hormonal, e quando um está em desequilíbrio, desestabiliza todos os outros. Então, é o que eu falo, basicamente para perda de peso, né? Dieta, exercício, bom sono e meditação. Nós é quase impossível. Nós vamos chegar lá. Mas vamos, né, Carol? Vamos dar uma olhada aqui em algumas sugestões pós-treino, que ali você também fez um prato legal de arroz e feijão, um prato bem completo, inclusive o prato do brasileiro, né? Aquele que tá ali em cima, que é que serviria como um almoço, a pessoa que treina depois do almoço. Eu quis trazer esse daqui porque é justamente isso. Tem gente que fala, não, para perder peso eu preciso tirar arroz, feijão, tudo. Depende, né?
Depende. E essa é uma alimentação, Carol, que pode ser tanto para o pré quanto para o pós-treino. Tá. Né? Então, se é uma pessoa que quer ganhar massa muscular, que já perdeu um pouco de peso, é uma refeição legal. Tá. E uma dica, Carol, que eu tenho, pessoas que treinam, por exemplo, no final da tarde e querem fazer uma boa suplementação de proteína, suplementação alimentar, né, com comida, seria uma boa tirar proteína animal, que demora 6, 8 horas. Tá. Então, por exemplo, você comeu uma carne 8 da noite, você vai digerir essa carne 4 da manhã, que é quando você deveria estar com o sono bem profundão para produzir os hormônios. Entendi. Né? Isso é uma então, dica quando também. a gente consome arroz integral com feijão, mais ou menos 3 colheres de sopa de cada um, Carol, você continua tendo emagrecimento, certo, né? E você tem uma digestão em 2, 3 horas no máximo. Que é mais rápida do que a carne, mas ainda assim é mais lenta do que de um carboidrato refinado. E nessas quantidades você tem a mesma quantidade de proteína em 100 gramas de carne. Entendi. Ah, legal. Tá. Legal, boa dica. Então, eu acho que é uma boa alternativa. Pra verdura noite. E legumes sempre. Sempre, um saladão. Tá? Que isso faz parte de todo o corpo e deveria fazer de toda a dieta do cã, né? Deveria verdade. ser a base. E arroz e feijão, arroz e lentilha, arroz grão de bico, feijão branco, feijão preto. Perfeito. Aí o grão de bico tem tomado um espaço, graças a Deus, porque é muito gostoso, né? Como é bom. Aí você tem umas opções muito legais aqui do pós, gente. Olha que delícia. Tudo gostoso, tudo barato, né? A gente vai fechar, claro, falando dos suplementos. E você vai dar receitinha daqui a pouquinho. Sim. Tem 2 receitas bem legais. Vamos começar aqui, ó. Pessoa treinou, vai fazer o treino do Rogério que vai entrar daqui a pouquinho. Voltando a dizer, é um treino que você queima gordura. Né? Porque a ideia aqui é você manter massa muscular e queimar só a gordura, mandar embora só gordura. Você sugeriu, então, omelete de escarola mais fruta. Aqui é um pêssego? É um pêssego. Olha que delícia isso. Isso aqui de café da manhã é bom também. Porque, olha, as pessoas torcem o nariz pra folha e tal, mas no meio de uma omelete... Maravilhoso. Você nem percebe que tem uma folha ali, né? Um brócolis, né? Seja lá o que for. Carol, é importante também falar do pós-treino que não precisa aquele desespero de sair já tomando suplemento tal, principalmente na perda de peso. A gente tem uma janela de oportunidade aí para conseguir a absorção desses nutrientes, né? Então, o que eu considero legal esse prato? Treinou, chegou em casa, tomou um banho, preparou seu omeletinho e come, né? A fruta, nesse caso, vai servir aí como uma energia para recuperação muscular. Perfeito. Tá? Que às vezes é aquilo, você faz um treinão, nem anda, daí não treina a semana inteira porque tá morrendo de dor muscular. Então isso previne que dê essa estafa, né, essa dor. E acaba ajudando na perda de peso. Mas pode qualquer fruta ou só fruta de baixo índice glicêmico? Com certeza, né, Carol? Uma manga não vai dar certo. Né? Então, que nem o morango, um kiwi, mesmo pré-treino, né? Eu trouxe o morango justamente por isso, né? Tem pouco carboidrato. O que eu considero pouco carboidrato, Carol? Sempre abaixo de 10 gramas, tá? Então, por exemplo, o morango, 5 unidades, tem 4 gramas de carboidrato. Então, vai te dar saciedade, vai te dar fibra, antioxidante e vai ser legal por conta de pouco carboidrato. Isso aqui tá lindo também, ó. O franguinho desfiado, tomatinho, abobrinha, kiwi. Além de tudo, ficou um prato, né, bem montado. E prático, Carol. A abobrinha fiz no micro-ondas, 1 minuto e meio pronto. Fatia, azeitinho, sal, uma delícia. Frango desfiado que pode fazer uma vez na semana, deixa congelado. Já nas porçõezinhas, umas 4 colheres de sopa, tá excelente. E uma fruta de baixo índice glicêmico. Que o kiwi combina ainda aqui, né? Dá um azedinho que fica bom pra caramba. Maravilhoso. Antes da gente falar do abacate, do tomate, olha só que ideia legal aqui, hein? A gente não pensa, coisa tão simples, barata, a gente não pensa. O que sabota muito um treino como esse que o Rogério vai mostrar daqui a pouquinho? O que você diria, assim, que pode ser um sabotador tanto antes quanto depois? Que a pessoa, ou ela tá com fome e come menos antes, daí ela desconta depois, ou ela come muito antes, aí ela não tá com fome depois, mas ela já errou no antes, então não adiantou nada também. Carol, o que eu mais vejo no consultório é o volume de batata doce que o pessoal come. Porque tem aquilo assim, mas é batata doce. Tipo, pode, muito. Não batata doce pode. Então, tem gente que come uma batata doce grande inteira pré-treino. Então, assim, né? E pós-treino, normalmente, Carol, o que eu vejo no consultório é gente que come um sanduíche,
pão francês com não sei o quê, ou aquelas pizzinhas de frigideira, sabe? Então, né, é alto índice glicêmico, vai recuperar. Então, enquanto você está metabolizando, que nem com o treino do Rô, que acaba, né, estendendo esse período de queima de caloria. Você breca isso. Você breca, porque libera insulina e tal, acabou. Acabou a história. Vamos falar do tomate. Olha esse tomatinho. Então, é um tomatinho com ricota. Básico, né? Simples assim. Ou com cottage, né? Com cottage, pode pôr um parmesãozinho, quem torce meio o nariz para esses queijinhos mais magros. Super rico, né, em antioxidante, em proteína, fácil de preparar, pouquinho, porque às vezes você não precisa jantar um montão. É uma ótima alternativa. Tá aí. E o abacatinho você colocou com whey? Com whey protein, né? Olha que ideia então legal. Faz amassadinho com whey protein, é uma forma super prática de consumir. Quem for solteiro tal pode comprar o avocado, come Sim, um ou meio, né, dependendo do tamanho dele e da sua necessidade, amassa com whey. Se quiser pôr um cacau, então tira aquela vontade de doce. Então quem treina após jantar, antes de dormir que tem fome. E quem quiser a versão salgada é a guacamole. Perfeito. Né? Eu não sei, eu ando falando muito do guacamole, porque que gostoso que é bem preparado, bem temperadinho um abacate, né? Aqui no Brasil a gente não tem muito esse não hábito, tem. Mas é muito bom, né? Então, aí vai em restaurante mexicano, se mata de comer guacamole e fala, nossa, que delícia, mas se preparar direitinho. Vamos colocar mais uma perguntinha do público? Você tem duas receitas pra ensinar pra gente. Quero aproveitar e tirar umas dúvidas do público dentro desse assunto, que isso aqui, gente, é pra mostrar que se você não se sabotar antes e depois de um treino específico, que nós vamos mostrar ainda, você tem resultado. Tem resultado garantido, não tem erro. Isso é tão bom você fazer uma coisa que você sabe que não tem erro, né? A segurança, a segurança é fantástica. Vamos lá, quem escreveu pra gente, olha lá na tela. Um beijo, Patrícia, obrigada. Quando estamos dentro do peso ideal, mas ainda há gordura corporal, qual, então, o tipo de alimento que ajuda? Ela fez a pergunta exata do motivo que eu sugeri esta pauta. A maioria, se a gente for ver as pessoas e reparar, as pessoas até estão conseguindo ficar dentro ali. Eu acho que programas como esse, nós somos os primeiros, vocês sabem, né? O Você Bonita vai fazer 7 anos, somos o primeiro programa de qualidade de vida, de saúde, etc., na televisão brasileira, tá? TV aberta para quem ainda não sabe. Mas eu acho legal, quanto mais informação tem, sempre ajuda. Então, acho que as pessoas estão conseguindo emagrecer. Só que por que bendita da gordura, que é aquilo que a gente quer perder, é o mais difícil? Então, assim, dá pra gente falar, ao invés de falar qual ajuda, os que atrapalham, fica mais fácil. Carol, atrapalha. Carboidrato de alto índice glicêmico, né? Tá. Açúcar, mel, açúcar de coco, tal, apesar de serem legais, nessa fase não é boa. Pré e pós-treino, tomar cuidado com isso do carboidrato e tentar forçar um pouquinho numa gordura, pouquinho que eu diga assim, um pouquinho mais de azeite na salada, né, um pedacinho de coco no meio da tarde, umas castanhas, tal, que isso vai te ajudar na saciedade. Legal. E você não vai ter que ficar comendo várias vezes ao dia para não ficar aumentando a insulina. Então, a gente já vai falar da insulina, mas eu li no seu texto e eu acho interessante, né? Pra quem não sabe, a insulina é um hormônio sabotador da queima de gordura. Quando ela está sendo liberada, nada de queima de gordura está acontecendo no nosso corpo. Pelo contrário, está acontecendo reserva, né? Porque o que a insulina faz? Ela pega o carboidrato, principalmente quando está em excesso, e assim, bem leigamente falando, Carol, pega esse carboidrato, transforma em gordura e nesse momento a gente tem hipoglicemia. Tá. Daí te dá fome de novo, come carboidrato, libera insulina, gordura, hipoglicemia, a gente fica nesse ciclo. Que hora você queima gordura? Nenhuma. Porque fica nesse ciclo. Toda hora entra um carboidratinho, isso. Fica insulina. E inclusive o glicogênio que o nosso fígado produz para nossa energia fica lá estocado, porque ele não é acionado, né? Tá aí. Vamos então para vamos falar do pré-treino primeiro. Aqui, dica legal, salada de frango e abacate. Olha, a gente vai usar meio tomate picado. Acho que vai entrar a receita na tela cheia, né? Pode tirar foto, hein, meninas? A gente faz isso para vocês tirarem fotinho. Meio tomate picado, uma colher de sobremesa da cebola picada, meia maçã verde picada, que delícia! Meio abocadinho, 3 colheres de sopa do peito de frango desfiado, sal rosa a gosto, limão a gosto, uma colher de chá do azeite extra virgem e pimentinha do reino também a gosto. Ai, que delícia!
Que coisa boa! Vamos começar. Carolzinha, uma boa receita para quem está fazendo a transição de tirar carbo, tirar ou diminuir, porque daí a maçã faz a parte do carboidrato, o abacate, né, a gordura, e a gente consegue com o frango a proteína. Certo. Então, o básico de qualquer saladinha... Você vai levar pra cá? Depois? Não, Ah, aí então tá. é pro hambúrguer. Tá? Ah, nós vamos fazer depois um Tá? hambúrguer, gente. Saladinha, ó. Mistura tudo, muito difícil. Ai, que gostoso. Prático, barato. A maçã verde segue aí as mesmas propriedades da maçã normal, baixo índice glicêmico, bastante fibra? Sim. Porque eu acho ela ainda mais saborosa que a maçã vermelhinha. E muda um pouquinho, né, Carol? Ó, que delicinha. Então, ó, mistura bem. Cebola, eu coloquei essa colher de sobremesa. Quem gostar demais pode colocar mais. Isso não agrega grandes calorias, né, Carol? Tá. Quase nenhuma, na verdade. Tá? Vou fazer... Olha que cheiro. Ai, isso é muito bom. Um salzinho. Isso daí é prato de restaurante, custa caro. E em casa sai barato, porque o outro dia eu vi o preço tá... O abacate, o grande, tem o preço legal. Tem. O abocado é mais carinho, porque ele é importado, né? É. Mas o abacate tem preço legal e nós vamos deixar ele salgadinho, ó lá. Limão rosa esse, cá. Aí Sei é que você bom gosta. pra caramba, né? Nossa. Aliás, limão é ótimo. O azeitezinho. Esse é orgânico, ainda trouxe da chácara do meu pai, que tava um pé, que você não imagina, Ah. coisa linda. E, aquele ó, cheiro. Você vai servir na tacinha, você leva na sua marmitinha, enfim. Poxa vida. Ainda fica super bonito, a forma de apresentação é apetitosa. Né, porque o pessoal tem aquela coisa de dieta, Carol, frango grelhado com alface, né? Então pensa, você chega em casa de um treino legal, que você liberou endorfina, tá super animada, aquele, né, gostoso, faz um prato desse, cá. Ah, super legal. Né, uma delícia. Isso aqui é só cortar, picar os negócios, né? Você Né? deixa meio pronto. Você viu quanto tempo eu levei pra fazer? Nada, né? Delícia, né, Cá? Limãozinho no final foi tudo. O Rogério tá louco pra comer, Carol. Eu acredito. Que aquele lá, ó. Nossa. Ê, comida, hein, Rô? Gabi, que delícia. E ó, é bem servido, hein? Você viu que sobrou um pouquinho ainda lá, né? Fantástico. E pouquinha caloria, você viu, Carol? Então, Quanto que tem? Nem vi. 115, se eu não me engano. 115 calorias? É. Não é o abacate inteiro, né, gente? Tá aí. É sempre o bom senso. O bom senso e o equilíbrio. Nosso corpo entende bom senso. Eu tenho percebido muito isso. Né? Vamos pro pós-treino. O pós é um hambúrguer de grão de bico. Olha que receita linda. 2 colheres de sopa de azeite extra virgem. 150 gramas de espinafre picado. Juju, guarda pra mim. 2 dentinhos de alho amassados. 1,5 xícara de chá do grão de bico cozido. 2 ovos. Suco de meio limão siciliano. Sal rosa a gosto. 2 colheres de sopa de salsinha. 1/3 de xícara de chá da farinha de grão de bico. Tá aí. Vegetarianos vão amar mais ainda. E pra quem ainda não tá Só tem acostumado... ovo, né? Pois é. Ah, não, aqui pros que não comem o Sim. ovo aí... Mas de pode repente, colocar uma biomassa de banana verde, por exemplo, Dá vai uma dar liga. liga do mesmo jeito. Então, uma Entendi. ótima opção para jantar, né, Cá? É o que a gente falou, de tirar a proteína animal Sim. e colocar. Vamos lá. Carol, temperos a gosto do pessoal. Fiz dessa maneira, tá? Porque é o que eu gosto. Quer pôr cebola, o que quiser, Não tá? tem problema, tá. Carol, começaremos, que eu não vou fazer aqui pela rapidez. Vamos pegar o alho com um pouquinho do azeite, refoga o espinafre. Tá. Quando murchou, 2 minutinhos, coloca numa peneira, É peneira, né? Num coadorzinho. Num coadorzinho. Espreme com uma colher, tá? E deixa ele sequinho. Daí, a outra parte. Tá. Colocaremos o grão de bico. Pra bater. Deixa ele mais molinho, né? Você deixou de molho? Deixei de molho, joguei água fora, daí cozinhei, deixei ele meio molinho. Tá. Daí a gente coloca ele com os ovos. 2 ovos. Quantos rendem com essa receita? Olha, Carol, daquele tamanho, mais grossinho, por volta de 5, tá? Eu quero fazer menor. Ok. Mas tá? quanto a pessoa pode comer no pós-treino? 1? 1. Então, ó, rende e tal, aí dá uma congelada, né? Dá uma congelada. Isso. Limão. Um pouquinho do limão e eu vou bater, tá? Tá. Vai ficar meio romos, hein? É. Sobe o som. Wow, 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 thoughts. Wow, wow, wow.
When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Oi? Cá, não deixa bater muito pra ficar uns pedacinhos, né? Que fica gostoso. Do grão de bico, né? Uns pedacinhos do grão de bico. Aí. Gente, como a gente vai ter a parte agora da atividade física, a gente continua respondendo perguntas, hein? A gente junta tudo, vamos responder muitas perguntas. Então, ó, vou colocar aqui. Carol, a farinha que usa pode ser a farinha de grão de bico, pode ser farinha de banana verde, pode ser de quinoa, pode ser do que você quiser, tá? Menos a de trigo, enfim, né? A refinada. E assim, eu não gosto muito, Carol, de usar coisas assim com farinha de arroz, essa sem glúten, porque querendo ou não tem alto índice glicêmico, né? Então, às vezes, mas eu mudei, né? Então essa daqui a gente agrega um pouco mais de gordura, né? Fora a fibra, ômega 3 e tudo mais que a gente tem proteína também, né? Bastante. Então, ó, Carol, coloquei 3 colheres mais ou menos. Perguntaram, ao malho ou à noite, qual o melhor pós-treino? Esse hamburgão? Esse é maravilha. Com uma saladona? Pode fazer. Show. Com leguminho refogado, com tomate, uma coisa assim. Tá, vou pôr um pouquinho de sal. Salzinho. Vou colocar pimenta. Estão perguntando aqui do suco verde, fazer um suco verde bacana e treinar. Pode, né? Só que aí você coloca no seu suco verde? Então, daí é só carbo, né? Se colocar água de coco, abacaxi e tal, daí a gente entra naquele básico de usar carboidrato pré-treino. Entendi. Né? É só carbo, gente. Vamos supor. Suco verde é só carbo. Nicole, lá num 24 que ela fez ontem de montanha, ela poderia antes ter tomado um suco verde, com omelete, com pão integral, com uma fruta, né? Porque foram 24 quilômetros, né, em montanha. Aí sim, aqueles treinos mais longos exigem, né, que requerem mais, quer ver, ó. Lá, estou no peso ideal, mas estou com gordura corporal 37% e de massa magra 25%. Aí ela pergunta da alimentação ideal. É exatamente o que a gente falou. Viu, Carlinha? Um beijo pra você. Aqueles pratos que a gente falou há pouco e demos exemplo. Esse hambúrguer, aquela salada. E agora nós vamos falar do treino pra você. Porque não adianta nada mudar a alimentação e não treinar, né, Gabi? Carol, eu sou exemplo disso, né? Nutricionista, como legal, tal. Eu tava com 20 quilos a mais. Você emagreceu 20, comecei a treinar com o Rô faz 1 ano. Olha só. Corre até maratona. Meia. Mas pra mim, meia já é minha maratona, porque meia também já então, eu sou a prova. Não adianta comer regrado, tirar açúcar, se a gente tá, né, sem treinar. Vamos botar o nosso pra grelhar? Aqui? Isso. Aqui. Mas não, pode ser esse, pode ser esse. Pode. Eu já vou explicar que eu tenho mania, gente, olha que engraçado que é casa que tem criança, eu tenho mania de fazer tudo nas bocas do fundo. Você também, Juju, até hoje? Por causa de criança, né? Pra eles não passarem e baterem na panela. Olha, as bocas da frente do fogão da minha casa não são utilizadas já há muitos anos. Bom, engraçado. Daqui a pouquinho mais perguntinhas pode mandar pra gente. Vai ter o treino do Rô, 15 minutos de queima de gordura. Acabou o treino, você continua queimando gordura. Vamos aproveitar enquanto tá esquentando, só pra gente falar do suplemento? Vamos Hoje sim. É possível manipular tudo? O whey protein pode estar numa cápsula? Não pela quantidade. Ou melhor, dá, mas, por exemplo, a gente toma 30 gramas de whey, daí tem que fazer 60 cápsulas. Entendi. Não, né? É inviável. Mas, Carol, por exemplo, no sachêzinho que eu manipulo, eu ponho 10 gramas de whey. Se você toma 10, né, que nem eu coloco com o BCA já junto e tal, põe um pouquinho só para quem não topa muito gosto. E come um disso depois, para que você precisa tomar whey protein? Que aqui já tem. Já tem um montão de proteína. Né? Com um pouquinho do carbo, que é o que vai também dar uma recuperação muscular legal. Sim. Para não ter perda de massa muscular. Perfeito. Nossa, gente, mas tem tanta. Ai, gente, marcaram errado aqui no nosso Insta. Marcaram a Nutri Paulinha Castilho. Gláucia, pede depois pra Thaís colocar que é o Insta da Gabi, tá? Eu respondo tudo depois, tá? Fazer hambúrguer com feijão no lugar do grão de bico é legal? Usar o feijão? Pode, claro. Todas essas... lentilha, feijão leguminosas, preto. Né? Eu vou experimentar esse aqui, Posso tá? pôr aí, cara? Pode. Eu esquentei um pra você, ó. Ah, jura? Então tá. A gente vai fazer uns pros meninos, que daí no intervalo eles podem comer. Vocês merecem, né, Saulito? Eles também estão aí ligados nas dicas, não é só pra mulherada, não. Pros pode meninos pôr também. aqui, cara? Pode. Aí. Deixa eu fazer assim, ó. Vê se dá. Cá, ó, não fica um hambúrguer de você moldar na mão, tá? Ele é um hambúrguer de fazer
com a colher, tá? Então, ó. Adoro grão de bico. Ó. Olha lá que bonitinho. Molda assim. E acabou. Carol, vamos supor que, eu quero fazer na hora, não quero congelar. Faz meia receita. Né? Dá 2, come um no jantar, um no almoço no dia seguinte. Fechou. Ó, eu tenho que ir pro intervalo. Na volta nós vamos voltar com o Rogério. Você pode ficar por aqui, acho legal deixar a mesa. Pode, Gláucia? Pode ficar por aqui. Se tiver pergunta, você já fica microfonada, a gente já faz pergunta ao vivo. Aqui é tudo assim, tudo rolando assim, ao mesmo tempo, porque assim é ao vivo. Uma coisa que eu acho interessante a gente comentar quando a gente está falando da alimentação e tudo. O profissional, o nutricionista, a nutricionista, quando faz o cálculo aí do que é a sua contagem, isso não é uma brincadeira. Isso é algo fantástico, sério, é um trabalho muito minucioso de vocês para ter nutriente e tal. E aí, gente, você tem que também pensar e criar o hábito, eu acho, para quem quer resultado mesmo, depois você pega a mãe e você já tem noção. Mas no começo, pesar para você saber quanto tem naquela quantidade não é legal? É legal, Carol. Ajuda muito, não é frescura, ajuda muito. Então, como a gente tá aqui para ajudar, eu acho que vale em todas as dicas. Agora Obrigado. sim, você trouxe sua turma, Nicole e o Marciliano, bem-vindos. Nicole, Marciliano. Pois é, conheci já essa turma, me fez sofrer uma vez, que eu fiz uma vez o treino dele, quase morri. Pois é, a ideia é exatamente essa. Sim, Antes da gente começar do Valendo, fazer aí a série, você como um personal experiente, referência, de verdade, gente, não, aqui a gente não puxa saco de ninguém, mas isso que eu tô falando é verdade. Quando uma pessoa chega lá pra você e fala assim, eu quero ter mais qualidade de vida, mas eu quero principalmente mudar meu corpo, eu quero perder gordura, não tô conseguindo. Tô fazendo um treino, tô comendo direitinho, mas a barriga não vai embora. Qual é a primeira coisa que vem ali na sua cabeça quando a gente tá falando de treino? Na verdade, Carol, lá no estúdio eu faço um trabalho integrado com a Gabi. Então eu não começo nenhuma atividade sem que o aluno passe pela nutricionista. Perfeito, isso é importante. Passou pela Nutri, está comendo bem, daí vai passar por uma avaliação multifuncional comigo para ver qual protocolo de treino melhor para ele. Tá. O que eu falo? A semana tem 7 dias. Se o cara precisa perder 20 quilos, ele tem que se doar 120%. Então ele tem que treinar no mínimo 5 vezes por semana. Entendi. Lá no estúdio a gente precisa muito o quê? Qualidade de vida. Então vamos supor, ele vai treinar segunda, terça e quarta comigo. A semana dele não acabou. Eu obrigo ele a realizar esse treinamento aqui em casa. Tá. Daí passear de bike, corrida. Ele é obrigado a treinar no mínimo 6 vezes por semana. Isso é um comprometimento porque senão do não vai aluno dar, comigo. Não vai dar tem resultado. Sim. Perfeito. E quando a pessoa precisa perder ali 5 quilos, 6 quilos, e que já está no peso, que é o que a gente viu muito nas perguntas, mas que precisa focar só na perda da gordura. Daí é um trabalho mais fácil. Eu posso tirar um pouco do cardio dela, cardiovascular, e a gente intensifica no treino no estúdio, chama exercícios integrados, que é aquele que até você fez. Que é aquele que eu fiz de sair lançamento pulando. do ST Pro, isso. Legal. Que é o circuito funcional. Então, creio que em um mês o cara perde os 5 quilos, fácil. Olha só que legal. Então a gente E tá ganhando massa muscular. E ganhando massa muscular. Que é o ideal. Perdendo gordura. Sim. E mantendo. Ou se não ganhar um pouco de massa nesse momento, pelo menos não vai perder a massa. Sim. Né? Vamos começar então? Nós vamos soltar o som. Vou deixar o espaço pra vocês. Daqui a pouquinho eu volto, a gente bate mais papo. Manda perguntinha, @VocêBonitaTV, pro Rogério, pra Gabi, que a Gabi vai ficar aqui pra responder as perguntas também. Volto já, sobe o som, é contigo, hein? Tá. Bora malhar! Primeiro exercício, nós vamos começar com polichinelo. Marciliano, Nicole, prepara. 1 minuto, foi. Vai. Sem parar. Acelera um pouquinho mais. Bora. Foi. No chão, prancha. Mão no chão. E aí. Lembrando que estamos trabalhando o corpo de maneira integrada, tá? Primeiro exercício, trabalhando um pouquinho mais de cardiovascular e agora fortalecimento do core. Então, segura. Segura, segura. Mantém o abdômen bem contraído. Dez segundos. Levanta um pouquinho mais o glúteo, sem manter a coluna neutra. Aí, em pé, corrida no chão, corrida parada.
Skip alto. Foi. Acelera. Boa. Leva o joelho, leva o joelho. Boa. Show. Vamos para aquele que todo mundo gosta. Burpee. Foi. Peito no chão, subiu, polichinelo. 1 minuto. Boa, amigo. Palma da mão pra frente. Aí, palma da mão pra frente. Vamos derreter essa gordura. Vamos. 10 segundos, dá mais um. Vamos, deu. Agachamento. Coluna neutra, passa os pés. Desceu. Foi. Boa. Acelera o ritmo. Juliano. Boa. Acelera. Boa. 20 segundos. Vamos. Mountain climb. Trocou no chão. Foi. Boa, acelera um pouquinho mais. Acelera. Parou, chão, prancha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi. Não me xinga, Marciano. Aê, baixa o glúteo. 6 exercícios já. Tá. 1 minuto para cada. Tudo 1 minuto, gente. Já foram 6 exercícios. Segura 20 segundos. Não o treino ele pode ser de maneira progressiva. Então a gente pode fazer 5 exercícios, repete 3 séries cada um, dão 15 minutos de treino. Aqui eu vou fazer 12 minutos direto. 12 exercícios diferentes. Direto. Olha que legal. Tá. Deu em pé, avanço. Segurou, avança, volta. Não tem descanso. Prepara, não tem descanso. Tá. Foi. Essa série com 12 exercícios, a gente pode dar um intervalo depois de 1 minuto e repetir a série novamente, treinando 24 minutos. Perfeito. A gente pode aumentar de acordo com o tempo que a pessoa tiver. Quanto mais, melhor. Isso. Na verdade, essa é a ideia, né? Fazer ele progressivo, aumentando a intensidade. E aí nós não estamos usando peso, não estamos usando nada. É tudo corpo. Sem desculpa. Sem desculpa. Levanta do sofá gente, e treina. Olha que treino legal pra fazer quando você tá fora, viajando também. Boa. 20 segundos. Aí, calcanhar. Rápido, acelera. Você faz aí uma mistura de um exercício que sobe bem a frequência e outro que mantém a altinha, mas que abaixa um pouquinho. E sempre trabalhando o corpo de maneira integrada. O intuito aqui é a gente trabalhar toda a musculatura deles. Tá. E óbvio, cardiovascular. Levanta mais, Marciliano. Joelho aqui, ó. Pau, acelera. No bumbum. Ai, no bumbum. Ai, fiquei com vontade de fazer aula. Ai, segunda-feira. Bom demais, gente. Olha lá. Tá convidada, Carol. Nossa, gente, lá no meu isso estúdio. É uma delícia. Vamos. Onde você estiver, você faz isso. É só o seu corpo. Deu. Flexão de cotovelo. É. Vai, Marciliano. Glaucia, está cansada, diretora, só de olhar? É por isso que dá resultado, aí. Porque cansa, gente. Marciliano, 1 minuto. Olha lá. A Nicole começa sem apoiar os joelhos. Teoricamente, ela é mulher, ela vai cansar um pouquinho mais. Vai cansar mais. A resistência dele é maior do que a dela. Cansou, apoia o joelho, Nick. Aí, pode apoiar seu joelho já. Isso, pode ir. O movimento tá certo do mesmo jeito, Carol. A diferença é que com o joelho dá um auxílio. Se a gente pro músculo alvo, que é o peitoral, perfeito. 1 minuto. Se a gente tá falando aí de uma pessoa iniciante, tá? Bora. Tá 20 segundos.
numa intensidade forte, mas iniciantes também podem fazer a sequência Sim. dentro Em pé? do quanto aguentarem. Sim. Cada um dentro do seu, do que aguenta, né? Vamos fazer de maneira progressiva. Ela começa 10 minutos por dia, um dia sim, um dia não. Tá. Aumenta para 15. Locomoção. Vamos lá. Desce, alonga posterior de coxa. Segura, volta. Polichinelo. Foi. Eles nunca mais vão voltar, não vão ser Vou me bonitos, matar eu lá. acho. Vou me matar no estúdio. Olha lá, olha lá. Vambora, Boa. gente. Cansa horrores. Olha isso, só nesse tempo ao vivo aqui. Olha lá. Então assim, não tem Volta. desculpa, Carol. O treino Não desse tem aqui desculpa. você faz em qualquer Na lugar. hora do almoço, fala assim, Sim. caramba, mas eu não tenho tempo, que eu tenho que tomar banho e voltar pro trabalho. 15 minutos por 15 dia. minutos. Desse Força. dá. Aí, voltou. Inclusive o Marciliano perdeu 23 quilos comigo no Ele estúdio. perdeu 23 E quilos. ela 20. 20? Ai, E a que nossa fofos. Nutri 20. Só aqui temos menos 100 quase. Que bom, né? Muito bom, muito bom. Bora, Doutora bora, Suzy, 20 segundos. Doutora Suzy, que vai chegar daqui a pouquinho, perdeu 14, já me contou. Ai, é bom Tá isso, vendo? eu fico muito feliz. É. Olha lá, olha lá. Força, 15 segundos. Acelera, acelera. Aí. Subiu, eles já estão, ó. Vai chegando um Vamos ponto dar- que isso é normal. Vamos acabar de matar agora. Desce, desce, faz a locomoção. Parou no chão, remada alta. Shhh, olha lá, olha Remada lá. funcional. Tá gostando, Carol? Puxa. Legal, né? Aê, Olha puxa, lá. Marciliano. Não tenho tempo, Um. não tem como, gente. 15 Dois. minutos Aê. todo mundo tem tempo. Que legal. Vamos, vamos, vamos. Aí. Se guardar essa Coluna sequência... neutra. Boa. Então eles não são professores, eles são seus alunos. Na verdade... Agora a ela Nick- virou. Isso. Começou estagiária. Que E legal. agora se formou, tá lá comigo no estúdio. Olha lá, mas começou como uma paciente, enfim, como uma aluna Isso. que perdeu 20 quilos. Show de bola, tá aí. E fez a sua primeira prova de 24 quilômetros sábado passado. Ah, Por isso que me legal. deu um torcicolo aqui. É, mas deu certo, terminou a prova, né? Graças Parabéns. Ai, gente. Em Ó, pé. Pronto. Sumou, Acabou o último, então, o Último. último pra gente encerrar aí. desceu, mão no chão. Mão Foi. no chão. Enquanto isso, Gabi, vem pra cá pra gente encerrar todo mundo junto. Bora, Eles bora, terminam bora, com bora, sumô. bora. Desce, afasta mais a perna. Não tem erro isso aqui. Não tem erro. Vocês entenderam? Lembrando, Entendi. fizemos deram 12 minutos, é isso? É isso. A gente podia ter dado um intervalo, repetir a série novamente e daria 24 minutos de aula. 24. Vem pra cá, Gabi, fica aqui no meio junto comigo e com Um aluno Com o Rogério. mais avançado como a Gabi faria 3 séries desse 3 aqui, né, séries. Gabi? Ó, tô podendo, hein, cara. E ó, de Aê, deu. verdade, e tudo 1 minuto, então não tem nem Deu erro, pra você não cá. precisa nem ter um relógio cheio de tecnologia, um relógio qualquer marca Sim. 1 minuto. Então eu acho que é uma questão realmente... Obrigada. Olha lá, na íntegra, hein? Na íntegra. Já matou o treino hoje. Já tá tudo certo, Não, ele coisa não, boa. você treina comigo ainda não. Você ainda treina um pouco mais, né? Olha, eu vou agradecer. Obrigada. Eu acho que assim, isso é um serviço, né? Num país que a gente tem tão pouca informação ligada, as pessoas comendo tudo errado. A gente tenta fazer um trabalho que fala a verdade, Sem que é dúvida. honesto e que é de verdade, que é pra todo mundo. As comidas todas estão na feira, que é a parte mais barata do supermercado. E aqui é um treino que você faz em qualquer lugar do mundo, se você tiver um tênis e qualquer relógio. Disposição. Sim, aí é o comprometimento de cada um, né? Deixa eu agradecer a Gabi. Quem quiser saber mais, gente, ela sempre responde gentilmente nossas perguntas. @nutricionista Gabi Esteves, o Gabi é com Y, @nutricionista Gabi Esteves, tudo junto. Telefone de contato, esse é pra mandar o WhatsApp, né? Isso, lá do consultório. Do consultório, 973679977, 973679977. Quem quiser conhecer mais o trabalho desse querido Rogério Stank, que é personal trainer, tem uma história muito legal. Se jogar o nome dele no Google, vai aparecer um monte de matéria legal. Pra conhecer mais a sua vida, que você também tem muitas Sim, superações. muita história, sim. Vai lá no Insta pra segui-lo. Stank é com THS-THANKE, Stank Trainer. Você já encontra no Instagram. E você lançou recentemente o aplicativo SP Pro. Isso. Quem quiser saber mais, coloca lá SP Pro, que o aplicativo é super legal, ou entre em contato com ele. Muito Obrigado. obrigada. Eu fiquei com muita vontade de treinar com vocês. Qualquer dia me dá louca, eu venho com uma roupa de ginástica por baixo e faço. Obrigada. A Carol Gabi, treina de que verdade. prazer. A Carol Obrigada. treina de verdade. Não, você viu, né? Carol. Aquele dia eu Sim, falei, sim, eu vou treinou de treinar verdade. e treinei. Sai quase Treinou morrendo, mesmo. ficar baleando, mas eu fiz. Beijo. Obrigada, gente.